Eu sou Fernando Gregório, arquiteto da Diocese de Santos, e nós estamos aqui no Mosteiro de São Bento para conhecer um pouquinho da vida de São Francisco de Assis, o santo da natureza, o santo protetor dos animais e da fraternidade. São Francisco nasce numa época bastante conturbada da sociedade, 1181, 1182, de família muito rica, o jovem Francisco. Na verdade, o nome dele era João, mas o pai achava que João era um nome muito comum, então chamou de Francesco, francesinho. E esse apelido ficou como nome. E São Francisco é o primeiro santo que é canonizado não pelo nome de batismo, mas pelo apelido, Francesco, Francisco. E Francisco foi acostumado, com a riqueza, com a opulência, na busca do poder e da fama. Até que um dia, tocado pela graça de Deus, ele entende que o sentido da vida era bem outro. Então ele cria uma forma de viver o Evangelho através da simplicidade, da pobreza, da humildade e da fraternidade. Para São Francisco era importante que os homens se relacionassem todos como irmãos. Então ele funda, muitos jovens atraídos por esse ideal, deram origem então à chamada Ordem dos Frades Menores, ou seja, Ordem dos Irmãos que são menores. E assim São Francisco espalha essa nova forma de ser e de entender o Evangelho, criando as fraternidades. Também mulheres se sentiram atraídas por esse ideal através de Santa Clara de Assis, dando origem então à segunda ordem. São Francisco chamou Ordem das Damas Pobres. E aqueles casados, jovens, solteiros, que tinham já o seu compromisso na sociedade e no mundo, eles iriam ficar de fora desse ideal? Claro que não. São Francisco escreve uma regra e dá início então à sua terceira ordem, chamada Ordem dos Irmãos e Irmãs da Penitência, hoje espalhada por todo o mundo, conhecido como Ordem Franciscana Secular, onde todos são chamados a viver a pureza da fraternidade, considerando cada pessoa seu irmão e sua irmã de fato. E assim o ideal de São Francisco foi se espalhando e São Francisco tornou-se aquele símbolo do homem que cria entre os seres humanos aquele laço de afetividade. São Francisco, no final de sua vida, já bastante desgastado pela penitência, pelos sermões, pelas viagens que fez, acontece um fato miraculoso. No ano de 1224, ele recebe, através de uma visão, os estigmas, ou seja, aquelas marcas que Jesus Cristo tinha na cruz, nas suas mãos, nos pés, no seu lado. E assim Francisco se transfigura na figura do amado Jesus Cristo, a quem ele dedicou toda a sua vida. São Francisco morre no dia 3 de outubro do ano de 1226 e é canonizado a 16 de julho de 1228, colocado então pela Igreja como aquele homem universal. São Francisco não é só da Igreja Católica, não. Também outras denominações cristãs e mesmo outras religiões não cristãs o veneram e o têm em grande consideração. Que São Francisco ajude a todos nós a vivermos o ideal da fraternidade, não só também entre os homens, mas com toda a natureza. Por isso ele é considerado o patrono da natureza, do meio ambiente. Ele é o modelo para todos nós, para a nova humanidade que quer viver essa fraternidade, esse relacionamento de irmãos, não só com os homens e mulheres, mas também com toda a criação. Agradecemos aí a atenção de vocês, e fiquem atentos que a gente vai, à medida do possível, colocando também mais informações a respeito dos santos mais populares e os santos que têm maior devoção entre o nosso povo. Obrigado.